Oi, gente, eu sou a Mali e seja bem-vindo ao meu IGTV. Nessa semana eu estava estudando o livro de Ruth e eu vi muitos ensinos, muita prática no livro de Ruth que eu acho muito interessante e vim compartilhar com vocês. E hoje a gente vai estudar nosso capítulo 1 do livro de Ruth. Eu espero que vocês gostem, então já peguem a Bíblia, caderno, caneta, o café de vocês bebendo enquanto eu tô falando, enquanto eu tô me batendo pra levar conteúdo pra vocês. E é isso, espero que vocês gostem, que isso está sendo feito com muito carinho, com muito amor. Beijinhos e vamos pro vídeo. No primeiro versículo do capítulo 1 de Ruth diz o seguinte: No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém da cidade da região de Judá foi com sua mulher e seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque e o de sua mulher Noemi. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilion. Essa família era de Efrata, um povoado que ficava perto de Belém, e Judá, e foram para Moabe, e ficaram morando ali. Algum tempo depois, Elimeleque morreu, e Noemi ficou só com seus 2 filhos, que casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa, e o da outra, Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram, e Noemi ficou só sem os 2 filhos e sem o marido. Um dia depois de Noemi soube que o Senhor tinha ajudado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá. Mas no caminho, Noemi disse às noras: Voltem para casa e fiquem com suas mães. Que o Senhor seja bom com vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permita que vocês se casem de novo e que cada um tenha o seu lar. Então Noemi se despediu de suas noras com um beijo. Porém elas começaram a chorar alto e disseram: Não, nós não vamos voltar. Nós iremos com a senhora e ficaremos com seu povo. Mas Noemi respondeu: Voltem, minhas filhas. Por que querem ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casar com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que se eu tivesse esperança de casar outra vez, eu mesmo casasse essa noite e chegasse a ter filhos, vocês esperariam para que eles se crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Orfa se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para casa com ela. Porém Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morreu, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa não ser a morte me separe da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava resolvida a ir com ela, não disse mais nada. Elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas e as mulheres perguntavam: Esta é Noemi? Porém ela respondia: Não me chamem de Noemi a feliz. Chamem-me de Mara, amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu amargura. Quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então por que me chamam de feliz se o Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou para Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava começando. No capítulo 1 ao 5 conta o enredo, o porquê que Elimeleque e sua mulher Noemi decidiram sair de Belém e ir para Moabe. Lembrando aqui, destacando aqui uma parte muito importante, era que Moabe era um país pagão, era um lugar pagão, onde ocorria todo tipo de idolatria possível ocorria em Moabe. E eles saíram de Belém, que era uma cidade abençoada, um país abençoado por Deus, e foram rumo para Moabe, que era um lugar pagão, onde ocorria todo tipo de corrupção, eles foram para lá. Então a gente consegue entender mais ou menos o motivo que levaram eles, que foi a fome. Tá, mas por que eles saíram de Moabe e não permaneceram em Belém? Essa é uma pergunta que me deixa bastante intrigada. Porque na época, não é novidade que na época de Moisés, existiam diversas leis acerca do povo de Israel. E, obviamente, naquele tempo, que foi mais de 2000 anos atrás, tinha muita lei. E isso é muito explícito tanto no livro de Ruth. E uma dessas leis fala que, por exemplo, eu sou de uma família muito rica, muito próspera,
E o meu pai, por exemplo, ele perde tudo. A gente fica pobre, a gente empobreceu. A lei fala que eu poderia ser amparada, eu e minha família poderíamos ser amparados pelos meus vizinhos, tanto da direita quanto da esquerda. Eles teriam que me amparar, me dando o que comer, me dando o que vestir, pagando as minhas contas, até que eu conseguisse me reerguer. Isso evitaria uma série de fatores, como o povo de Israel saírem de Israel e irem habitar em outros lugares, outras terras pagãs e acabarem se incorrompendo. Se corrompendo. Se corrompendo. Então isso evitaria uma série de fatores, que isso ajudaria bastante. E só que quando a gente lê no versículo 1 que Elimeleque e sua mulher e seus 2 filhos saíram de Belém e foram para Moabe, tá, ou seja, ele não seguiu a lei. E poderia ter ocorrido 2 situações para que isso não acontecesse, que foi o caso, que eu acho que a primeira é mais provável, que foi o caso de que Elimeleque, como era um homem grande, um homem importante naquela cidade, ficou, eu não vou deixar que os meus vizinhos me amparem, me deem comida, me paguem minhas contas, comprem roupas pra mim. Então eu vou sair daqui, como sendo todo poderoso chefão, e eu vou pra Moab, vou tentar reconstruir a minha vida lá e bola pra frente. E o segundo caso, que pode também ter ocorrido, que também é uma hipótese, de que como a fome não atingiu somente a família dele e todo o lugar, todo Eufrates. E, ou seja, ninguém poderia amparar uma família, todo mundo precisava ser amparado, porque estava todo mundo passando por necessidade, que também é uma hipótese muito convicta disso. Mas eu, Amanda, creio bastante na primeira hipótese que eu acabei de falar. Tá, então os primeiros versículos são muito importantes para a gente poder entender como Ruth veio parar nessa família, como Ruth veio começar a aparecer no livro que foi um livro que foi escrito pelo profeta Samuel. Vou dar aqui um live spoiler, porque ele também conta um pouquinho da genealogia de Davi. Um spoiler aqui, que foi o profeta Samuel que escreveu. E nos versículos que antecedem o versículo 5, que é o versículo 6 ao versículo 22, conta a história de Ruth com a sua sogra. E, cara, eu acho muito da hora a história de Ruth, principalmente com a Noemi, porque hoje a gente vê tantos casos de sogra e nora, aquele fight, aquela briga. A gente vê, é só ligar a televisão pra gente ver noticiário. Sogra mata nora, apauladas, nora esfaqueia a sogra. Cara, é muito doido ver isso, sendo que a gente tem um exemplo vivo de um convívio entre uma sogra e uma nora que foram tão lindos que que lá pra frente a gente vai descrever, vão descrever Ruth como sendo melhor que 7 filhos pra Noemi. Então a gente vê isso como um exemplo vivo, real, da amizade entre sogra e nora. Eu lembro muito, é uma paródia do Galo Frito, que é sogra versus nora. Véi, toda vez quando eu leio o versículo eu fico, mano, parece demais. O versículo não, o capítulo parece demais com aquela paródia. Que no sentido de fight, sabe? Mas a gente vê o exemplo assim que Ruth e Noemi tem com uma amizade muito linda, uma amizade muito verdadeira, uma amizade que realmente a gente tem que ser analisada tanto para os jovens de hoje em dia quanto para os pais. Essa amizade que a Noemi tinha com a Ruth. Ok, a gente já falou agora sobre a amizade que é muito bonita de Ruth e Noemi. Agora vamos analisar um dos erros deles que cometeram, que foi o primeiro erro, obviamente, foi eles ter saído de Belém e ido para Moab. Mas um dos erros muito cruciais na questão de relacionamento, na questão da cultura mesmo, que Elimeleque e sua família tiveram. Vamos ler aqui no versículo 4. Versículo 4 e versículo 5. Casaram com moças moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o de outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilion também morreram e Noemi ficou só sem os 2 filhos e sem o marido. Tá, Malom e Quilion. Vamos destacar esses nomes. Malom e Quilion casam-se com Orfa e Ruth, que eram moças moabitas. E que, notoriamente, e é muito explícito isso, que Deus ele proibia a união entre Israel, moços e moças de Israel, se casarem com moços e moças de Moab, de outros povos, para evitar o jugo desigual. Gente, a gente vai destacar agora o jugo desigual. O jugo desigual não é só entre cristão e não cristão. Também é uma coisa muito importante, mas não é só isso. Jugo desigual também é entre uma nação e outra, para evitar uma série de problemas, uma série de fatores que levariam a feridas, a cicatrizes, que é muito difícil, cicatriz de relacionamento é muito difícil de ser curada.
Então, o livro de Ruth, ele fala também sobre o jugo desigual, que é um bagulho mais importante que a gente vai destacar no próximo GTV, que eu também vou falar sobre isso. E fala sobre isso no versículo 4 ao versículo 5. Que a gente vai pular agora aqui alguns versículos e pular para o versículo 15, que tá falando assim. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte também você para casa com ela. A gente percebe que a órfã, mesmo ela caçando com Quilion, ela não abandonou totalmente a cultura dela. E é totalmente compreensível porque ela vivia em um ambiente pagão, ela tinha pais pagãos, o sangue pagão corria nas veias dela. Então, como ela casaria com alguém que não aceitaria os deuses dela, ela provavelmente iria continuar na prática da idolatria dela. E a gente percebe aqui outra coisa, que a mesma sogra que Noemi era para Ruth, ela também era para órfã, que ela era uma mulher direita, uma mulher íntegra, uma mulher que servia a Deus de todo o coração, com todo o vigor, e a gente percebe isso nos versículos que vão antecedendo, o capítulo 2, por exemplo, o capítulo 3, a gente vê que Noemi, ela era uma mulher diferente, cujo Deus habitava no coração dela, e com o exemplo que ela tinha como ser cristão, como ser um verdadeiro cristão, cujo coração habita o Espírito Santo, Ruth, ela vai ser tocada e ela vai começar a mudar. E na Ruth, ela é descrita na Bíblia como uma mulher virtuosa, uma mulher de princípios, uma mulher de valores. Então isso a gente tem que levar para nossa vida, a gente tem que ser exemplo vivo, a gente tem que pregar do jeito que, não só pregar como eu tô falando agora, que é falar da palavra de Deus, não, a gente tem que pregar nas nossas atitudes, que é as coisas que as pessoas mais observam. Eu falo por experiência própria, as pessoas observam tudo, o jeito que tu se fala, o jeito que você anda, o jeito que se comporta diante da população. Então, essas pessoas acabam observando muito. E como Noemi, era uma mulher diferente, Ruth observava isso e queria mudar o comportamento dela. Órfã também falava, nossa, minha sogra é muito legal, minha sogra é muito bacana, mas eu vou continuar com a minha prática de idolatria, eu vou continuar com o meu bar, eu vou continuar com as minhas estátuas, continuar adorando essas coisas. Então isso é muito bacana, é muito admirável na parte de Noemi. E com certeza eu acho que o versículo mais real, famoso do livro de Ruth é o versículo 16 e o versículo 17, que diz assim: Porém Ruth respondeu: Não me proíba de ir com a senhora, nem me pese para abandoná-la. Onde a senhora foi, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morreu, eu morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Então vamos lá, continuando aqui. A gente percebe que Ruth, ela abandonou as práticas pagãs dela, os deuses pagãos, e começou a servir o Deus vivo. E deixa isso bem claro no livro de Ruth, quando ela sai de Moabe e vai para Belém, que é em busca, sai dos deuses e vai em busca ao Deus vivo. E o livro de Ruth, uma parte assim que quando eu tava lendo aqui, há uma introdução aqui que eu peguei na internet, que fala aqui que Ruth, ela era uma mulher estrangeira. Ela era uma mulher com práticas e costumes pagãos. Mas a gente vê aqui na introdução aqui que eu vi, que tá aqui na edição pastoral, na Bíblia da edição pastoral, que diz assim: a protagonista do livro é uma estrangeira. Isto mostra que a salvação não tem fronteiras. O amor de Deus não é nacionalista nem exclusivista. Ele quer liberdade e vida para todos. Então, cara, é muito da hora. Isso é muito legal porque mostra que Deus ele não faz exceção de pessoas. Ai, você é bonito, você é feio, você é alto, você é magro, você é gordo, você... Não! Ele só fala, cara, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele fala, cara, não importa quem você é, não importa o que você fez, o pecado que você cometeu, se você está disposto a largar a sua prática e vir a mim, eu vou estar de braços abertos, eu vou sempre te amar. Então lembre-se, não importa o que você fez, o que você faz, lembra que você é um filho amado e o filho... Cara, Deus sonhou com você antes de você nascer. Então se sinta privilegiado. Ele veio e morreu por nós na cruz, ele pagou todos os nossos pecados possíveis. Ele morreu por mim, por você. Então se sinta feliz por um filho de um Deus morrer por você. Cara, é porque você é muito importante. Você é valioso e você vale muito. Então não se desespere. Se você estiver passando por algum problema, se você estiver passando por alguma aflição, coloque tudo nas mãos dele, porque o mais ele fará. E confie nele, porque
Porque, cara, em tudo a gente tem que dar graças. Mesmo se, por exemplo, eu acabei de bater o meu pé na porta, dai graças porque poderia ter sido alguma coisa pior. Então, às vezes, a gente não entende os planos de Deus pra nossa vida. Mas tudo é perfeito. Tudo é feito na mais perfeita ordem, na mais perfeita sequência. Então, se você estiver passando por algum problema, por alguma situação, por alguma coisa, confie nele e converse com Deus. Ele sempre vai estar de braços abertos, te esperando. E para finalizar o estudo no nosso capítulo 1, traz a certeza de que vai acontecer alguma coisa muito importante no capítulo 2, porque termina falando que elas chegaram em Belém na época da colheita da cevada. Então, eu vou dar um leve spoiler que vai aparecer um personagem masculino muito importante para a história e trajetória do livro de Ruth. E é isso, na verdade, o livro de Ruth, capítulo 1 de Primeira Ruth, tá aqui, é um resumão bem prático e bem rápido do livro. E nos vemos provavelmente no próximo sábado, no capítulo 2, no resumo, na história do capítulo 2. Então, beijinhos e tchau!